Para que CPI? Que não tem base legal, mas o que tem base legal mesmo é ministro andar com vocaro nos aviões de vocaro, nas festas de vocaro. Eles não têm vergonha na cara. Esse cara de pau, de toga suja, porque esse instituto aqui está desmoralizado. CPI, CPMI pode acabar com isso, porque não existe. O presidente dessa casa está envolvido até o pescoço. Nessa CPMI, em que o senador Alessandro tentou se manter como relator, fazendo convocações e perguntas duras, eu esperei que uma CPI que investiga o crime organizado, e eu pedi isso, não com base em achismos, mas como vossas excelências são estudiosos, gostaria de propor que vossas excelências lessem o relatório final da CPI do narcotráfico. Eu fiz um requerimento pedindo a convocação de Massinho VP, comandante do Comando Vermelho, Marcola, comandante do PCC, e Fernando da Costa Beiramar. Assim, nós iniciaremos realmente o entendimento de crime organizado no Brasil, porque esse crime não é só uma biqueira, não é tomar o ponto de droga do outro, não é tomar a comunidade do outro. Não, eles estão na entranha dos estados, do estado como um todo. É só ver como os tentáculos deles estão dentro dos poderes. E como são soltos rapidamente os seus aliados, como o crime organizado no Brasil faz parte hoje dessa cooperativa que governa o Brasil. É tanto que essa resistência da presidência da República em não reconhecer PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Trazendo aqui Fernando da Costa, trazendo aqui Massinho VP e o Marcola, aí sim essa CPMI, por força do povo, essa CPI seria renovada, porque os tentáculos alcançam todos os lugares. O Silvio Almeida, que era ministro de Direitos Humanos, comprou as passagens da dama do tráfico. Quem recebeu ela? Flávio Dino. As entranhas, os tentáculos estão em todos os lugares. Então eu requeri que o senhor Nayib Bukele, presidente da República de El Salvador, fosse convidado a vir falar a nós como deu cabo à violência e o crime organizado do seu estado. Ninguém deu bola. Para você que está assistindo em casa, a palavra é essa: ninguém deu bola. Eu entrei com requerimento de diligência para que nós fôssemos uma comissão em El Salvador, ouvir especialistas, quem realmente enfrentou organizações criminosas e os colocou no lugar e colocou a sociedade livre. Mas a sociedade do Brasil não. Pode roubar um celular, tirar na cabeça de um estudante para tomar uma cervejinha, que está tudo certo. Ora, eu entrei com requerimento pedindo que o senhor Marcos William Herbes Camacho, que é o chamado Marcola, que era assessor de Geleão, que foi quem fundou o PCC, não foi ele. Geleão morreu de diabetes e ele então assumiu. Convocação do senhor Márcio Santos Nepomuceno, convocação do senhor Luiz da Costa, que eu coloquei. Eu quero, gente, estou mostrando porque isso aqui é documento que eu vou levar. A convocação do senhor Ronaldo Grinaldi, ex-subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Vossa Excelência, nós somos do mesmo estado e sabemos esse escândalo ocorrido nas vísceras da Polícia Civil, a Polícia Militar, e foi desvendado pela Polícia Federal. Que nós dois deveríamos ter todo o interesse do mundo de que ele fosse ouvido aqui. Segundo, terceiro, quarto lugar, a cariação entre o senhor Nelson Tanuri. Esse aqui mandou o interlocutor me procurar. Vocês são doidos, é? Você é doido? Você não me conhece, não, é? Para mandar interlocutor vir falar comigo, porra? Ele foi citado. Seu Nelson Tanuri, empresário, investidor. Senador, para concluir, porque alguém o acusou. Para concluir, por favor. Me dê 2 minutos, senhor presidente, que eu concluo. 1 minuto para concluir, por favor. 2. Por favor, 1 minuto. 1 minuto consigo não, já foi 1.
Valdemir eu vou passar a palavra para o senador. Não desliga o microfone, não, por favor. Fundador da ESP Capital, Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Convocação do senhor José Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. Ninguém deu bola. Já vou encerrar porque tenho 3 aqui. Encaminhamento das imagens das câmeras de segurança da Carceragem, Superintendência Regional de Polícia Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais, referente ao período de custódia do senhor Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o chamado sicário, que até hoje não tem nada. Aqui tem uma manifestação da família, dizendo que nem a família foi chamada, nem a família sabe o dia que ele morreu, como morreu, e não deixaram a família ver o corpo. Trazer a essa comissão a convocação do senhor Erildo Rosa Júnior Pimentel, civil do Estado do Espírito Santo, convocação do senhor Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, policial civil do Estado do Espírito Santo, convocação do senhor Richard Murad Macedo, superintendente regional da Polícia Federal do Estado de Minas Gerais, para explicar a morte do sicário. Eu li todo o relatório do senador Alessandro, o seu esforço e contorcionismo. Voltou usando essa palavra de uma maneira não pejorativa, para responder um pouco à sociedade. Mas o que fica no seu relatório, eu já findo, é o pedido de indiciamento de Gilmar Mendes, de Toffoli, que comete crime, que tem cassino, que tem jogatina, que tem máquina de caça-níquel dentro do seu resort, o Toffoli Taiaiá. O indiciamento de Alexandre de Moraes, um criminoso violador de direitos humanos. Isso tem no seu relatório. Excelente. Senador Magno Malta, esse guerreiro da verdade. Não se curvou nem 1 centímetro diante do ataque covarde do Gilmar Mendes à CPI, que tanto incomoda a esquerda, né? Com essa voz firme e o dedo aqui, ó. Pá! Malta soltou que todo brasileiro de bem já pensa há anos que a toga tá suja, não é, meus amigos? E olha só, que enquanto o Supremo se transforma em um escudo protetor dos corruptos, de investigados e de toda aquela turma que vive de conchavos ali nos bastidores, né? Surge um senador aqui que não tem medo de apontar o dedo para a toga que mais parece um manto da impunidade. Não pensa, meu amigo. O Gilmar Mendes, o mesmo que já virou piada nacional por suas decisões seletivas, ele resolveu atacar a CPI justamente quando a verdade começou a incomodar, né? Coincidência? É claro que não. É o modus operandi da esquerda brasileira. Porque quando a investigação chega ali perto deles, perto dos seus, a reação que eles têm é sempre a mesma, já reparou? Eles tentam desmoralizar, eles tentam intimidar, eles tentam calar, mas o Malta não é desses aí que se intimida, não. Ele representa o povo que está cansado de ver o judiciário agindo como se fosse dono do país, blindando aliados e perseguindo quem ousa questionar o sistema podre. Você acha que é ironia do destino? Não é, né? Porque quem vive de hermetismo jurídico e decisões de gaveta, agora eles reclamam de transparência parlamentar e, enquanto isso, o povo assiste de olhos abertos a esse circo aí, onde togas sujas tentam dar lições de moral para quem realmente quer limpar o Brasil. E o Malta mostrou isso mais uma vez, que a direita não veio para brincar, veio para confrontar, para expor, para dizer na cara o que muitos murmuram pelos cantos. Então que sirva de recado para toda essa quadrilha de togas e gravatas vermelhas. O povo acordou e não vai mais aceitar que o Supremo seja tratado como um intocável. Toga suja não limpa o Brasil. E o Brasil já entendeu isso. Então que venham mais respostas duras como essa, porque o povo já está de saco cheio de quem usa a Constituição como capacho. Um equilíbrio, mas vale aqui relembrar, eu como um perseguido político, reconhecido por um órgão internacional, um órgão desde 1880, antes de inventar o avião, antes do Titanic afundar, esse órgão já me considerou um perseguido político pelo Alexandre de Moraes. Eu acho que o que vai dar esse equilíbrio, presidente, é o próprio ministro Alexandre de Moraes parar com o que ele está fazendo. Ele encerrar essa perseguição aos de direita e aos parlamentares, porque há 2, 3 anos atrás, todo mundo sabe que eu passei
Hoje eu não respondo por absolutamente nenhum crime, nem por multa de trânsito, senador Girão, nem por multa de trânsito, mas ele me botou tornozeleira, ele tirou meu salário, ele me imputou uma multa que eu não tenho nenhum real, mais de 50 milhões, tirou o plano de saúde da minha mãe que estava em tratamento de câncer e por aí vai. Eu estou pedindo, presidente, para que você possa, então, com esse discurso de trazer o equilíbrio e a paz, que você possa falar diretamente com uma única pessoa que está trazendo todo esse caos para a nossa República, que é o ministro Alexandre de Moraes. Eu disse para todos, quando a esposa dele entrou na Lei Magnitsky, qual foi a razão. Hoje, a CPI, tanto do INSS como a CPI, que ontem, do crime organizado, fizeram uma movimentação contra o regimento para botar 2 do PT no lugar de mim e do senador Sérgio Moro, mostra que o sistema realmente está com culpa no cartório. O Brasil não é bobo. Eu peço, presidente, para que você possa, com sabedoria, com diálogo, possa encerrar esse assunto do Congresso com o STF, porque os órgãos internacionais já sabem quem é o ministro Alexandre de Moraes e sabem que é ele que trouxe toda essa estabilidade na nossa democracia. Então, peço encarecidamente, em nome de todos os capixabas e brasileiros, que o senhor possa intervir e trazer essa paz para a nossa democracia. Obrigado, presidente. Eu vou iniciar uma votação, mas eu preciso fazer uma fala em relação à manifestação dos senadores Alessandro Vieira, Vossa Excelência, Magno Malta e Flávio Bolsonaro. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Vocês viram aqui que o Alcolumbre está acatando com a fala do senador Alessandro Vieira e do Flávio Bolsonaro. A gente já fez o corte, a gente está fazendo os melhores momentos, está no canal, se inscreve e vê depois. Então foi acatada, deu aqui a Advocacia Geral da União. Vamos seguir aqui para frente, depois do que ele falou, o Girão voltou aqui a se pronunciar. Ó. Dependência de um trabalho que aos trancos e barrancos, mesmo com sabotagem, com boicote, de alguns ministros do STF, o senador Alessandro Vieira conseguiu desenvolver um relatório que foi um relatório robusto, senador Rogério Marinho, e que fez essa deliberação ontem. Nós tivemos, isso não é novidade nenhuma, uma manobra da base do governo Lula, trocando na hora senadores que teriam uma tendência a votar a favor do relatório, mesmo fazendo algumas ponderações, e colocar senadores que sequer foram a uma reunião, de meses de debates, de oitivas, de votação de requerimento. Para mim não é novidade esse tipo de jogo, é feio. Mas para mim, que vi a comissão de parlamentar de inquérito, participei de praticamente todas as sessões e vi a blindagem do governo Lula em alguns requerimentos, para mim não é novidade nenhuma. Agora, senador Alessandro, eu acredito que essa solidariedade que o senhor está tendo aqui de alguns senadores e o próprio presidente da casa colocando a advocacia a seu dispor, eu acredito que podemos mais. Eu acredito, presidente Davi, eu acredito o senhor como o presidente da casa, do Congresso Nacional, mas do Senado Federal, eleito por uma maioria esmagadora dos seus colegas. Eu acredito que uma fala do senhor sobre o que alguns ministros da Suprema Corte fizeram ontem, ameaçando de forma descarada o senador da República eleito pelo povo de bem de Sergipe, eu acho que era fundamental, o senhor como presidente, porque o ataque não foi ao senador Alessandro Vieira, senador Cleitinho.
O ataque foi à sua casa, à nossa casa, a essa casa da República. E ali, senador Davi Alcolumbre, foi ataque. O que eles fizeram foi ataque. Porque hoje em dia virou moda, quando se faz crítica, se dizer que está sendo atacado. É um vitimismo, senador Magno Malta, que a gente tem visto nos 3 poderes da República. Não se pode mais fazer crítica. É considerado ataque. Mas o que fizeram ontem com o senador Alessandro Vieira... É fácil entender, não? Foi. É fácil, porque quando as pessoas batem no Senado, o senador Davi Alcolumbre não vai para o microfone dizer: estão me ofendendo, estão batendo em mim, como eles fazem lá. Como eles fazem lá. Tocou no nome de Gilmar Mendes, está batendo na instituição. O povo fala. No Davi Alcolumbre, na rede social, nunca vi ele pegar o microfone para dizer: estão ofendendo a instituição. Está aí, está claro, está diante dos nossos olhos. Esses mimizentos com a fralda tudo suja. Então, eu repudio o presidente Davi Alcolumbre esse ataque com todas as letras. Isso sim é ataque à nossa casa, a partir de um senador que está fazendo o seu trabalho. O senador Renan, ele está fazendo o seu trabalho legislativo, o relatório intelectual, foi lá, fez o trabalho, ouviu, e ele não ficou sozinho não, ele foi votado. E nós tivemos lá senadores, eu inclusive votei a favor do relatório, senador Magno Malta, senador Márcio Bittar, senador Marco Rogério. Alguns votos não foram computados, né, porque tem ali toda, como é que funciona o ordenamento da votação, tem os suplentes, mas eu quero dizer que essa casa precisa ser defendida e é pelo senhor, presidente Davi Alcolumbre, é pelo senhor, né, pela democracia, pela pacificação, mas nós precisamos ter a independência e separação entre os poderes, porque para eles não existe isso, para eles existe um poder subalterno, que é o Senado, subalterno para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que são mais políticos, senador Alan Rick, eles são mais políticos do que nós. Falam-nos fora dos autos, dão entrevistas, e isso está errado, presidente. Muito obrigado. Excelente, senador Girão. Deixa sua nota de 0 a 10 para o pronunciamento dele aí. O Marcos Duval, que veio anteriormente, a gente está no coração, né, da sessão deliberativa do plenário. E o senador Marcos Duval aqui, ele mais uma vez se ergueu contra o Moraes e assim, sendo uma voz determinada da direita brasileira, e está expondo, sem rodeios, o que muita gente chama de ditadura judicial encoberta por uma toga, né? Então ele veio aqui com uma linguagem direta, inflamada, e o parlamentar agora ele está no Podemos, né? Podemos, acho que do Espírito Santo, se não me engano. Ele denunciou essa manobra articulada para retirar ele da CPI do crime organizado. Cara, todo mundo sabe disso aí é uma clara tentativa de blindar o ministro Alexandre de Moraes e os seus pares de qualquer accountability real. Então o Duval, ele não poupou palavras aqui, apelou não, né? Falou a verdade sobre a mãe dele, o plano de saúde, eu não sei até que ponto isso, mas toca o coração. Porque enquanto o Brasil sangra com censura, com prisões políticas, com abusos de poder vindos do Supremo, o sistema aí, ele sempre está se reorganizando para proteger os intocáveis. Você está vendo os escândalos com Daniel Vorcaro e Banco Master. É um blindando o outro. E ainda assim, no meio de todo esse cenário aí de arbitrariedades, né, veio aqui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele foi obrigado a recuar parcialmente após essa forte pressão da oposição. Você vê que, não sei se você reparou, quando o Girão estava falando, o Randolph, que é totalmente Lula, ele ficava olhando assim, ó, desconfiado, pensando o que eu vou falar, como que eu vou passar um pano? Não tem como passar pano. O Alcolumbre acatou o pedido dos senadores. O Regufe, o Vieira, o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro deu um excelente pronunciamento. Se inscreve aqui no canal, depois procura esse corte ali. A gente já postou aqui. E isso está garantindo que os advogados dos parlamentares investigados fiquem à disposição para acompanhar todos os trabalhos da CPI, impedindo assim que a comissão se transforme em um tribunal de exceção aí, sem o direito de defesa, né?
E mesmo com essa pequena vitória, bem pequena, a gente sabe, vamos se iludir. Então o senador pintou um quadro sombrio mais verdadeiro, que o Brasil vive sob o jugo de uma Suprema Corte que prende sem processo, que censura sem lei e que manipula as eleições com impunidade. E isso transforma o Estado de Direito em estado de exceção. A indignação que é patriótica do Duval e do senador Girão, esse vídeo ecoou como um grito de alerta para a direita, para os conservadores. Porque enquanto não houver coragem para frear esses abusos, meu amigo, a liberdade de todos nós está sob ameaça. O Duval não está pedindo valores, não. Ele está cobrando ação, impeachment, investigações sérias e o fim dessa era de autoritarismo disfarçado de justiça. Porque em tempos de silêncio covarde, você vê um senador resistir assim, isso reacende a esperança de que a direita unida, a direita firme, a direita pode se reconquistar, se reorganizar e tirar o Brasil das garras do arbítrio. Então que esse pronunciamento aqui sirva de combustível, meu amigo. Deixa o like, compartilha nos grupos com seus amigos e amigas. E eu espero que Vossa Excelência, presidente, o senhor disse que vai deixar a advocacia do Senado, né, a favor do Alessandro Vieira. Eu queria mais, tentar um recado para o STF, é abrir o impeachment desses ministros. Eles passaram de todos os limites dizendo que vai deixar ele inelegível. O Senado tem que dar um recado para o STF. O Senado tem que tomar vergonha na cara e colocar o STF no devido lugar deles. Chegou a hora de Vossa Excelência tomar a atitude de abrir pedido de impeachment desses ministros. Olha o que fizeram com o Alessandro Vieira. E fica aqui meu repúdio aos senadores que arquivaram esse relatório ontem. Essa manobra que fez, porque eles fazem o que querem aqui no país. Parecendo que é monarquia, que são reis. Eles não são reis. Eles têm que ser investigados como qualquer outro cidadão tem que ser. Aí faz um relatório aqui indiciando esses ministros, vem Gilmar Mendes apontar o dedo aqui dentro do Senado, botar esse Senado de joelho. Eu espero que dos 81 senadores dê um recado para o STF. Aqui ninguém tem que ficar de rabo preso com o STF, não. Fica aqui meu senhor delegado Alessandro Vieira. Tem que ser relatório, sim, tem que ser indiciado, sim, tem que ser investigado. Não estão acima da lei. Então, não precisa colocar a advocacia do Senado, não. Chegou a hora de impeachment a ministra aqui. Chegou a hora de nós, senadores aqui, honrar a população lá fora. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? A atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. O ministro Gilmar Mendes acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar. E, na minha visão, a consistência técnica de apontar estas figuras, esses 3 ministros, esse PGR, têm responsabilidade por esses fatos que estão descritos aqui. Simples assim. Bom, nós temos uma situação. O STF está mirando o Alessandro Vieira após esse parecer aí da CPMI do crime organizado, senhoras e senhores. O que você achou aí do senador Cleitinho? Já vai comentando aí sua opinião aqui embaixo. Então esse é o escândalo, né, senhores? Que expõe o coração podre do ativismo judicial no Brasil e ele ganha mais um capítulo vergonhoso aqui. O STF não perde tempo e mirou o senador, o Alessandro Vieira, como um inimigo a ser destruído simplesmente porque ele ousou cumprir o seu dever constitucional, relatando para a CPMI do crime organizado.
Enquanto o país está sangrando com as facções criminosas dominando os presídios, né? O país está sangrando, cara, com fronteiras e até o sistema financeiro. Escândalo do Banco Master aí. Aí o senador do MDB, que é um partido centro-esquerda aí, ele teve a coragem de apontar o dedo para onde poucos se atrevem, que são os excessos dos ministros, como o Alexandre de Moraes, como o Dias Toffoli, como o Gilmar Mendes. Você acabou de ver aqui. Você acha normal pegar carona em jatinho? Você acha normal ter familiares com escritórios? Então, outra coisa, ele também indiciou o procurador, o PGR, o Paulo Gonet. Eles teriam cometido crimes de responsabilidade ao blindarem os investigados, anularam as quebras de sigilo legítimas e transformaram a CPI em um teatro de impedimentos. E, ao invés de celebrar uma investigação séria contra o crime organizado, o Supremo reage com fúria vingativa. O Gilmar Mendes correu para pedir para a PGR para ela investigar o Vieira por abuso de autoridade, como se o simples ato de um parlamentar expor indícios contra figuras intocáveis fosse crime. Cara, isso não é justiça. Isso é corporativismo puro. É a toga se autoprotegendo enquanto o Brasil real está afundando em violência, o Brasil real está afundando em corrupção. E o Vieira foi legal, foi firme o posicionamento dele ali no Senado, na frente do presidente Davi Alcolumbre. Ele não desviou o foco, ele ampliou o debate para onde ele realmente importa. Foi na CNN agora, revelando como decisões monocráticas do STF paralisam o Congresso e blindam o establishment. Então, teve a rejeição do relatório por 6-4, após uma manobra oportunista na composição da CPI. E isso mostra o quanto o sistema está capturado. E a esquerda, até parte da direita, finge surpresa, mas o povo percebe essa mensagem clara, né? Tipo, questione o poder judiciário e se prepare para ser cassado, ameaçado de cassação e de inelegibilidade. Então, o Brasil está invertido, meus amigos, onde os bandidos de colarinho branco, com mandatos de prisão, ignoram e acabam circulando livres por aí, enquanto o senador que denuncia o conluio entre togas e o poder, ele é tratado como ameaça. Então, o Alessandro Vieira, ele se torna um símbolo da resistência contra essa ditadura disfarçada de democracia. A sua coragem expõe o que muitos já sabiam, que o STF não serve ao povo, serve a si mesmo, e enquanto o crime organizado ri, os ministros estão ali, né? Estão ali se protegendo mutuamente. E o cidadão comum é quem paga a conta. Com mais insegurança, com menos liberdade. Então, meu amigo, é hora do Senado e é hora da sociedade também. De todo mundo. A gente precisa acordar. Compartilha esse vídeo. Compartilha, manda nos grupos. Tem um botão aqui embaixo, deixa o like. O simples like já ajuda com que o algoritmo entregue mais esse conteúdo. Ele considera que é bom e é importante, é uma pauta muito importante. Porque a gente quer o basta dessa impunidade palaciana, não é não? Porque o Brasil precisa de instituições equilibradas, não precisa? A gente não quer um Supremo que fica agindo como uma oligarquia intocável. E deixa o like aqui para mostrar que o Vieira não está sozinho nessa luta. Cada brasileiro indignado é como se fosse um vale-tudo judicial. Então, o like aqui representa que você está do lado do Vieira. O futuro vai dizer se essa provocação do STF aí vai unir as forças contra o abuso ou se a gente vai continuar refém aí de uma elite togada que se acha acima da lei. A resistência segue porque o povo não aguenta mais. Se torne membro para você ter comentários destacados, conteúdos exclusivos. Um grande abraço, fique com Deus. Meu nome é Ricardo Berkeley e esse é o canal Jogo Político. Muito obrigado por fazer parte dessa família.